criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a paralisar as pesquisas para a liberação da fosfetanolamina produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Eu registro a presença dos deputados, aqui agora, Ed Thomas, Ricardo Madalena, Márcio Camargo, Rafael Silva e esse presidente Roberto Massafera. Inicialmente, queria agradecer a presença de todos, professor Buzaide, que nos honra com a sua presença, e queria submeter à aprovação de vocês o requerimento do deputado Ricardo Madalena, que solicita que seja convocado o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do ICESP, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Também queria anunciar a presença do nobre deputado Wellington Moura. Wellington Moura. Em discussão, não havendo inscrito para discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado. Eu solicito ao secretário que efetue a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Ricardo Madalena. Peço dispensa da ata da última reunião. É regimental, está dispensada a leitura da ata da última reunião. Também nós temos aqui o requerimento do deputado Ricardo Madalena, que requer que seja solicitado ao secretário de Estado da VIUIP as seguintes informações. Segundo informação do site Medscape, o referido secretário acrescentou que os resultados da pesquisa serão oficialmente enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, que financiou testes preliminares da substância, a Associação Médica Brasileira e ao Supremo Tribunal Federal, que ainda deve julgar em definitivo uma ação da AMB, Associação Médica Brasileira, que suspendeu liminarmente a lei aprovada pelo Congresso, que libera o uso da substância em termos de pacientes compassíveis, sem que ela tivesse sido aprovada pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Questionado pelo Medscape se isso incluiria os tribunais de justiça do Estado, que continuam concedendo liminares para que a substância, hoje produzida pelo laboratório PDT Pharma de Cravinhos, continue. O Dr. Wippe se limitou a responder: a informação estará disponível para toda a sociedade. Pergunta-se: o senhor tem essa convicção? Pois em entrevista na UOL, o senhor afirmou que seguiu os padrões rígidos de qualidade e que o estudo era necessário para dar uma resposta ao clamor da sociedade. B. Que forneça cópia do material enviado aos órgãos, contendo data e cópia dos protocolos que foram enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, AMB, STF, e a informação onde foi disponibilizado esses resultados à sociedade com o devido conteúdo. Em discussão, não havendo oradores inscritos,
como está. Em votação, quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Eu queria comunicar a vocês que nós temos aqui de Iacanga, o Carlão, que está nos trazendo um abaixo-assinado de 2.500 moradores lá de Iacanga, favoráveis ao uso da fosfetanolamina, onde muitos dos seus moradores, através de liminar, têm conseguido, né? Então, agradeço muito. Recebeu. Ele entregar para nós. Então, traga aqui para nós, por favor, Carlão. Muito obrigado. Tá, aí você traz. Obrigado. Nós temos recebido o apoio também de Bitinga, de Leme, Pirassununga, São Carlos, Araraquara, Matão, Américo, Santa Lúcia, Rincão, enfim, muitas cidades cujos pacientes, através de liminar na Justiça, hoje nós temos, em Cravinho, na PDT, já fornecido mais de 2.500 liminares para o fornecimento da fósforo. Essas liminares são fornecidas pela Justiça somente com os laudos médicos, mas sem acompanhamento médico. Então, a nossa grande luta é que, ao ser fornecida a pílula para as pessoas, que também o acompanhamento médico fosse possível, em virtude de controle até dos resultados. E como a liminar da Associação Médica Brasileira, lá em Brasília, na lei aprovada, para fornecimento para pacientes compassíveis, como foi concedida a liminar, os médicos ainda hoje estão proibidos de receitarem e, ao mesmo tempo, de acompanhar os pacientes. Então, a nossa luta é que a legislação seja rapidamente no Supremo liberado, para que quem tiver acesso à pílula, porque elas são vendidas, elas não são fornecidas gratuitamente, quem tiver acesso a ela tem um acompanhamento médico regular, para que até estatisticamente se avalie os resultados. Bom, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria fazer uma comunicação, cumprimentar quem nos assiste aqui hoje. Está também o vereador de Santa Bárbara do Oeste, o Celso Ávila, que está presente, do Partido Verde, o Diego, que o acompanha lá de Santa Bárbara, e o João Neto, que estava aqui também, que é o chefe de gabinete da deputada federal Renata Abreu. Muito obrigado. Então, hoje, na nossa pauta, nós vamos ouvir o doutor Antônio Carlos Buzaide, que é chefe-geral do Centro de Oncologia do Hospital São José. Doutor Buzaide, por favor. Seja bem-vindo. Hein? Antes, eu quero agradecer a presença do Dr. Buzaide, que deixa o seu serviço, a sua clínica, os seus pacientes, para vir aqui prestar essa colaboração para nós, que nós julgamos muito importante, né? Quero poder ajudar. Muito obrigado. E o Dr. Antônio Carlos Buzaide, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, em 1982, e atualmente é chefe geral do Centro de Oncologia do Hospital São José da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tem muitos trabalhos publicados, tem uma vasta experiência profissional, uma formação acadêmica invejável. Então, doutor Antônio Carlos, para nós é uma satisfação muito grande que o senhor tenha vindo aqui colaborar conosco, e que nós sabemos que hoje a luta contra o câncer é uma luta em muitas esferas. Nós temos a cirurgia, temos a radioterapia, temos a quimioterapia, agora um desenvolvimento muito intenso da imunoterapia, né? Então, são formas. E também nos assusta as notícias que circulam de que, no futuro próximo, 30% da população mundial, de alguma forma, terá algum tipo de câncer. Então, pensando que o sistema SUS nosso já é tão frágil em atender os
pacientes. E pensando que até os planos de saúde também, hoje, cada vez mais, estão se resguardando de assimilar certos encargos não previstos, nós temos esse espírito de que qualquer tipo de produto que vire medicamento e que possa vir colaborar é uma coisa importante para a nossa sociedade. Então, queria pedir ao senhor, nessa CPI, que o senhor fizesse a leitura do seu termo de compromisso. Eu, Antônio Carlos Buzaide, infraassinado RG 9473224, exercendo o quadro de diretor-geral do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Gestor da Oncologia Einstein, fui convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha, com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2, da Lei Federal 1579, 18 de março de 1952. Muito obrigado. Bom, doutor Buzaide, em primeiro lugar, eu queria dizer que esta comissão parlamentar de inquérito, ela foi proposta pelo nosso nobre deputado Rafael Silva, né? E como praxe, quem propõe a comissão normalmente é o presidente. Mas o deputado Rafael Silva pediu que eu presidisse essa comissão, que ele participa, essa CPI, mas que ele não preferia não ser o presidente, assim, por algumas razões pessoais, né, Rafael? Exatamente. Bom, no que eu fui muito feliz, né, porque o relator está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, né, Ricardo Madalena, e o presidente está realmente levando a cabo e a contento o trabalho que a ele foi direcionado, não, né? Nós colocamos nas costas dele um grande fardo e ele está carregando muito bem. Obrigado. E nós aqui, do ponto de vista de uma CPI, do ponto de vista de poderes jurídicos para essa CPI, a nossa finalidade é verificar se os estudos dessa CPI, da pesquisa feita pelo ICESP, conforme o protocolo aprovado perante a Comissão de Ética Médica na Universidade e na Comissão de Ética Nacional, né, esse protocolo foi seguido. E que saber exatamente se as etapas previstas dentro do protocolo elas foram cumpridas. E saber também que, como houve utilização de recurso público, que se esses recursos foram aplicados adequadamente. Então, a finalidade, nós aqui, apesar do interesse até científico, médico, farmacêutico, nós vamos nos restringir muito mais a esse objetivo que é a função nossa como deputado. Mas o histórico, o senhor deve conhecer, o histórico, a fosfetanolamina foi desenvolvida em São Carlos na década de 90, o Instituto de Química da USP, na época, fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú. Esse convênio teve as duas etapas cumpridas, a primeira que foi o teste em animais, e o segundo o efeito colateral no ser humano. E depois eles paralisaram, não terminaram, e venceu o convênio e se ficou nisso. E lá em São Carlos, lá no laboratório de química, na capacidade de pequena produção, as pessoas que iam pedir, eles faziam a síntese da fosfetanolamina e iam dando ao longo de 20 anos, sem muito alarde. Ocorre que nos últimos anos nós tivemos uma demanda muito grande em cima do laboratório de química da USP e eles não tinham nem capacidade industrial de cumprir. E chegamos a ter quase 10 mil liminares em cima da USP para que fornecesse. Então foi assim uma coisa difícil de resolver, então a USP mandou fechar o laboratório porque não tinha como cumprir.
E com essa demanda, assim, até reprimida, nós somos o governador, o doutor Davi Wippe, e eles, então, atendendo apelo da sociedade, fizeram que fosse feitos os testes, a pesquisa, pelo Instituto do Câncer de São Paulo, acho que é bem credenciado. E o Instituto desenvolveu um protocolo de pesquisa, aprovaram, e realizaram as pesquisas. E o laboratório PDT Pharma de Cravinhos, com orientação do professor Gilberto, fez a síntese em laboratório da fosfetanolamina e para que fossem efetuados os testes. Esse material, feito lá em Cravinhos, veio para a FURP aqui em Guarulhos e foi encapsulado. Aí as cápsulas saíam da FURP, vinham para o ICESP, eram armazenadas e entregues aos, eu chamaria os pacientes, objeto de estudo, aquelas pessoas que se prontificaram a fazer o estudo, dentro desse... E nesse interim, algumas coisas nós verificamos. Vindo a produção da fosfetanolamina de Cravinhos para Guarulhos, na FURP, ela vinha com um saco de 30 quilos. A FURP, para encapsular, tinha problema de manuseio do material. Então, foi feita a introdução de um material inerte, incipiente, para facilitar o encapsulamento, me parece que em torno de um número, 1% em peso. Então, de 500 miligramas, acho que 5 gramas era desse material incipiente, que ajudou, então, no encapsulamento. A FURP, ao entregar as cápsulas para o ICESP, entregou o controle de qualidade, os ensaios químicos feitos lá em Cravinhos, mas não fez nenhum teste desse material encapsulado, já com a modificação do incipiente. Então, do ponto de vista formal, nós constatamos uma não regularidade, não cumprida, porque não foram feitos testes químicos desse material saindo da FURP e vindo para o ICESP. E o ICESP, armazenando o material, tinha lá um prazo até de validade, deve ser 6 meses, guardava e foi fornecendo aos pacientes. E também, à medida que esse material era manuseado e entregue aos pacientes, não foi feito nenhum tipo de controle de qualidade sobre o material que estava sendo entregue. Então, também julga-se uma não conformidade verificada. Além disso, nós estamos hoje lá em Cravinhos, a PDT, recebendo mais de 2.500 liminares para serem cumpridas. E ela tem que fornecer esse medicamento que estava estocado lá, ainda sobrando. Esse material que foi fornecido, agora já está com o prazo de validade vencido, então não pode mais ser fornecido. Então eles estão sofrendo uma demanda judicial para entregar uma coisa que não pode entregar. Ao mesmo tempo, o laboratório não tem a capacitação técnica de fazer a síntese, que é orientado pelo pessoal de São Carlos, que já foi liberado. Esse pessoal foi liberado em 31 de março pelo secretário Davi Wippe, então eles se desligaram do laboratório e não acompanharam mais a síntese. Bom, mais ou menos é um histórico para o senhor saber do que nós estamos acompanhando. Eu queria fazer a seguinte pergunta ao senhor. O senhor tomou conhecimento desse protocolo da pesquisa que foi aprovado pelo SEMP, tudo, o senhor chegou a tomar conhecimento? Só pela mídia. O ICESP é um instituto de altíssima reputação, com médicos de alto padrão, tanto no cuidado de pacientes como na condução de estudos clínicos. Um grande número de médicos do ICESP estudaram fora do Brasil, assim como eu, e estão extremamente familiarizados com a condução de estudos clínicos. Eu não vi o protocolo, não estou familiarizado com o estudo, eu não pertenço ao ICESP, eu só vi o que a mídia falou, que estava sendo conduzido um estudo muito grande para tentar avaliar se a fosfetanolamina tinha atividade ou não em vários tipos de câncer. Eu não tenho detalhes sobre o desenho do estudo,
como foi feito, mesmo pontos que o senhor levantou, se a droga era estável ou não em temperatura ambiente, isso eu não conseguiria comentar. Eu não conseguiria comentar, por falta de conhecimento, obviamente. Tá bom. O protocolo previa o estudo de 10 tipos de cortes, que eles falam de cortes, de tumores. Corte, exato. Né? 10 tipos. E que para cada tipo deveriam ter 21 pessoas a serem pesquisadas. Uhum. E o relatório final que nós vimos, que foi divulgado, dos 10 tipos de tumores, os 10 cortes, foram selecionadas 84 pessoas e foram feitos testes com 72, numa média que variou de 1, 2, 5, 10 pacientes por tipo, dentro dos 72. E nós tivemos aqui um depoimento sobre teste clínico do Dr. Sérgio Simão, que é o presidente da Sociedade de Oncologia Brasileira. Conheço bem. E discutindo esse assunto, ele falou de que as amostras deveriam ter sido no mínimo com 24, dentro dos 21 previstos, no mínimo de 14, e que número de 6 a 8 eram amostras desprezíveis, assim, insignificantes. Qual é a sua opinião sobre a questão da amostra? A amostra em oncologia é feita de acordo com quão eficaz você acha que é o seu produto. Vamos admitir que eu estivesse testando paraquedas. Eu não preciso de muita gente, tá certo? Basta pôr 3 para pular e eu vou demonstrar que paraquedas funciona, versus não paraquedas. Quando você testa uma droga e você delimita e diz, essa droga eu teria interesse se 20% dos pacientes, pelo menos, derivassem benefício. Então, você fala para o estaticista, que faz parte do estudo clínico, e ele vai dizer, se o senhor tem interesse em pelo menos 20%, é necessário 14 pacientes primeiro. Se 0 de 14 não tiverem nenhum benefício, a gente diz que essa droga provavelmente não é ativa. Se eu tiver interesse em 10%, esse número sobe. Eu não precisaria falar com o estaticista, mas vamos dar um exemplo que seja 21, por exemplo. Então, esse número vai aumentando. Se eu falo, eu tenho interesse numa droga que ajude 5%, o número vai subindo mais ainda. 1%, o número fica maior ainda. Então, o estaticista é capaz de dizer, baseado em chance, qual é o N que o estudo clínico tem que ter para ver se a droga é de interesse ou não. A maior parte das drogas do mundo, que a indústria farmacêutica em geral desenvolve, ou universidades, em geral não tem grande interesse se a droga é menos ativa do que 10% ou 20%. Então, se ela não é ativa em pelo menos 20%, o interesse na droga cai. Então, o N do estudo por tipo de câncer vai depender do grau de interesse e da atividade que você está procurando na droga. É assim que funciona em estudos clínicos. Pela ordem, senhor presidente, eu não compreendi muito bem. Então, se você tem 21 pessoas, 21 pacientes, Sim. teria que ter, no mínimo, não preenchendo a corte, 14, é isso? Não, pela não porcentagem? é isso que eu falei, desculpe. Vamos admitir que você tratou 14 pacientes. Sim. E ninguém derivou o benefício. Ok. Você conclui que a chance dessa droga ser ativa em mais do que 20% dos doentes é próximo de nada. Porque reduziu de 21 para 14, é isso? Não, porque 14 pacientes consecutivos não derivaram benefício, a chance dessa droga ser ativa é muito pequena. Se você procura 20% de chance, Tá. se estivesse procurando 1%, eu precisaria perguntar ao estatístico, mas esse número seria muito grande. Teria que tratar, vamos dizer, 50, 80 doentes e olha, 80 doentes não derivaram benefício, a chance da minha droga ter 1% de chance de ajudar é quase zero. É assim que funciona. Tá, e o senhor acha viável quantos pacientes para ser testado em uma corte? Depende do seu grau de interesse. Vamos dizer que você diga que a sua droga é incrivelmente fantástica, que metade dos seus pacientes se beneficiam dela. Então, eu não preciso de muitos, tá certo? Então, nesse caso, eu perguntaria para o estaticista e falo, olha, Buzaide, eu tenho interesse que a minha droga tenha pelo menos 50% de chance de ajudar, senão eu não tenho interesse nessa droga, tá certo? Não, ninguém usa 50, tá? Eu estou usando esse exemplo que não é habitual. Em geral, o habitual é 20,
Mas você pode querer baixar para 10, o número vai aumentar. Então, se você tem 20% de interesse, em geral, trata-se 14 pacientes. Se nenhum deles deriva benefício, você diz que para aquela doença, para aquele coorte, por exemplo, de câncer coloretal, estômago, pulmão, essa droga não mostrou atividade suficiente para ser estudada ou desenvolvida adicionalmente. E assim Ter uma funciona. confiabilidade de 20%, teria que ter no mínimo 14 pacientes. Exato. Ok. Obrigado, Agora doutor. você entendeu bem. Então, para Desculpa, ter 20 obrigado, de presidente. atividade, pelo menos 14 devem ser testados. Ok, muito obrigado. Então, se um deles tiver resposta, Aham. aí o estudo muda. Ele falou, olha, eu vi já um deles dos 14 responderam. Então, você chama o estaticista, ele fala, quantos doentes você quer colocar? Agora eu quero definir melhor a minha atividade. O senhor quer por 30, 40, isso tudo tem o estaticista envolvido, não é feito em geral pelo oncologista. Os protocolos são bem escritos nesse sentido. Eu não vi o protocolo do ICESP, mas Nós sabemos. isso não é feito senhor aleatoriamente. Isso é feito com o estaticista e que vai dar o N para cada coorte. Aham. Pois não, presidente. Obrigado, do a parte. Só mais uma pergunta. Pois não. Nós sabemos que a fosfetanolamina que foi testada, que foi fornecida aos pacientes, foi por via oral a ingestão. Certo. E aqui nós tivemos vários depoimentos médicos dizendo que aquele paciente que a gente chama, não seria o nome bonito, que é o terminal falha, é o compassível, né? Aquele Compassivo. compassível. Compassivo. O paciente compassível, depois de ter feito já tratamento via quimioterápico, etc., a flora intestinal dele está bastante abalada, a própria parede de absorção. Então, ele tomando remédios somente por via oral, com segurança, o medicamento não é absorvido pela... Não sei se concordaria com o senhor, deputado, porque a maior parte dos medicamentos orais seriam absorvidos mesmo que a flora tivesse alterada. Aí não seria, em geral, perturbada. Não seria. Em geral, não. Uma droga oral, se ela é bem absorvida pela maioria das pessoas, a flora não mudaria, em geral, a absorção da droga. Em geral. Em geral, não teria geral, chance não. de absorver. Exato. Agora, uma pergunta de teste. A escolha do tipo de paciente que já fez a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, que já é um paciente compassível, se esse paciente foi usado no teste da droga, é possível ainda alguma conclusão sobre isso? Ou já dá para dizer o seguinte, só se usou paciente terminal, então praticamente... porque nós tivemos a seguinte questão, que quando eu fui discutir com um médico, né, e não é um médico qualquer, ele falou assim, dos 72 pacientes que foram escolhidos, 58 morreram. Então, nós corremos o seguinte risco, do Estado estar fazendo teste com pessoas, amanhã essas pessoas morrem, e nós poderemos ser acionados até judicialmente pela responsabilidade. Então... Eu não entendi o ponto do colega, mas quando você testa uma droga, principalmente uma medicação que tem um mecanismo distinto, não é químio, não é rádio, não é cirurgia, não é imunoterapia em geral, é sempre testada em pacientes mais refratários ao tratamento convencional, até por uma questão ética. Você não sabe se a droga ajuda ou não. Então, vamos dizer que o senhor tivesse um câncer potencialmente curável, com uma droga, com químio, com rádio, com cirurgia. Ninguém vai testar nessa pessoa, vou lhe dar um remédio totalmente experimental, para ver se ela pode ajudá-lo ou não. Nesse caso, a ética da medicina obriga que eu ofereça ao paciente o padrão ouro primeiro. Se o paciente malogra o padrão ouro, aí cai na situação em que, para o qual não há mais um bom tratamento disponível, a opção das drogas experimentais. A fósforo entrou na mesma categoria. E tem milhares de drogas em estudos experimentais no mundo. Não é uma, é milhares.
a maioria delas, infelizmente, menos de 5% em geral, se mostram úteis nesses estudos semelhantes ao que eu desenhei. Essa é uma das explicações porque remédios ficam tão caros. Você testa 100, 5 deles passam a ser ativos. Eu acabei de jogar fora 95% dos remédios que eu testei, embora no rato funcionou bem, parecia que ia bem, no laboratório contra a célula matou o câncer, quando eu dou para o paciente, não é igual. Primeiro, porque o ser humano, a despeito das semelhanças do rato, nós temos 90% de semelhança funcional com o rato. A tolerância muda tudo. Eu brinco que o rato não usa telefone. Esse é o problema. Você dá para o rato não gostou, ele fica amuado na gaiola, mas acabou. O paciente vai relatar, olha, eu estou nauseado, eu não me sinto bem, eu estou enfraquecido. Então, os estudos clínicos começam in vitro, primeiro no tubo de ensaio, depois vão para o modelo animal, in vivo, e depois para os estudos dos pacientes. É assim que todas as drogas do mundo passam antes da sua aprovação, sem exceção. Obrigado. Então, eu queria passar a palavra. Rafael? A gente fica até meio perdido, né? Porque parece que essas pesquisas, elas não têm tido acompanhamento devido, né? Então, as informações, inclusive, são desencontradas, é o número de pacientes, depois o número não é aquele. E a gente está até contando com o esclarecimento aqui do ilustre convidado, para a gente poder tentar entender um pouco mais dessas coisas, né? Talvez no Brasil as pesquisas não sejam feitas assim, em alguns casos, né? Não sei, com o critério devido. Outra coisa, que às vezes é um leigo que está falando, a minha área não é essa, né? O paciente, nada ajudou, nada, vamos tentar a fósforo. Se aquele medicamento padrão ouro, acho que esse que é o termo correto, né, não aprovou, a gente não vai chegar para o laboratório, vocês estão proibidos de produzir o padrão ouro, porque tem uns pacientes aqui que não reagiram, né? Então, se o padrão ouro não funciona, se medicamentos importantes de padrão ouro, acho que fica um tratamento para 3 meses, fica em 600, 700 mil reais. Quer dizer, isso inclusive não é para pobre que usa o serviço público. E não funciona. E o padrão ouro continua sendo vendido num preço caro, mas não funcionou para todo mundo. Agora, a fósforo vai ter que funcionar para esse paciente que não foi contemplado com a sorte. Então, o padrão ouro não funciona, aí a fósforo tem que funcionar, não funcionou, não serve. Eu queria que o ilustre médico falasse alguma coisa sobre isso. Você acha que é correto, né? Vamos fazer o teste com quem realmente não teve salvação. Então, até tinha uma brincadeira antigamente, lá no Mato Grosso, tinha uma senhora lá que ela fazia milagre, né? Entre aspas. E aí, quando o cheiro estava ruim, tinha até uma brincadeira inteira, falava, nem a Cacilda salva esse sujeito mais. Quer dizer, que ela ia lá para fazer o milagre que não existia. Então, se padrão ouro não resolve, outros medicamentos não resolvem, a fósforo tem que resolver. Então, o que o senhor acha disso? Não há outra opção na medicina, porque, por razões éticas, o médico é obrigado a oferecer ao paciente o que hoje é demonstrado melhor. Vamos dar um exemplo. Vamos admitir que o senhor tivesse um pequeno câncer de pulmão. Ele foi operado, o senhor está bem, aí o senhor fala, doutor Buzaide, e agora? Quais as minhas chances? Falei, olha, baseado nas características do tumor do senhor, o senhor tem 40% de chance de voltar o câncer, 60% de se curar só com a cirurgia. Se eu der uma quimioterapia para o senhor, eu aumento a sua cura em 5%, uma quimio preventiva. O senhor pode dizer, olha, doutor Buzaide, por 5% eu não tenho interesse, eu vou arriscar e vou ver o que vai dar. Essa é uma situação potencialmente curável. Não, ninguém deixaria de operar o paciente, porque com a cirurgia, no caso do câncer de pulmão, nesse caso que eu estou falando, teria 60% de chance de cura. Quem não operar estaria preso por tentativa, entre aspas, de ameaçar a vida do paciente. Vamos admitir um outro cenário, um paciente com câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas é um câncer muito grave
A vasta maioria é incurável, mesmo quando operado. Quando não operável, 100% de mortalidade. E você dá um remédio que tem padrão, que ajuda um pouco, versus remédios antigos. Pouco tempo depois, você fica sem opções. O paciente está bem, na sua frente, o Torbuzaide, eu estou bem, me sinto bem, só que os meus exames mostram que o meu câncer não está sendo freado pelo remédio que o senhor está me dando. Que opções eu tenho agora? Então, esse paciente é a hora em que entram as drogas experimentais, dezenas de drogas experimentais. O vice-presidente mesmo, Alencar, foi a Houston, ficou um mês tentando uma droga experimental, infelizmente não ajudou, e ele voltou ao Brasil. Ele insistiu em fazer uma droga experimental. Ele falou, olha, eu gostaria de ver se tem alguma coisa experimental no mundo, eu estou bem ainda. Muito bem, foi, ficou no MD Anderson, não ajudou, voltou. E depois foi tratado com outras opções. Mas onde eu quero chegar é que é a hora em que a pessoa malogra as opções padrão, é que se procura as drogas nas suas fases iniciais de tratamento. Não há outra opção. A menos que o doente diga, doutor, eu não quero fazer nada dentro do padrão da medicina, quero tentar diretamente uma droga experimental. Essa é uma opção do paciente, o médico vai respeitar esta opção. No protocolo da fósforo, eu não vi o protocolo, eu não sei se essa opção era permitida ou não, o paciente declinaria o tratamento padrão, mas em alguns lugares do mundo, às vezes é permitido, se o paciente declinar, entendendo o que está acontecendo, o tratamento padrão. Mas tem que haver uma profunda intelecção do assunto, porque a pior coisa do mundo é a maior parte das drogas experimentais, a maior parte, mais de 90 e poucos % delas, resultam-se ineficazes. Eu vou repetir, se demonstram ineficazes, infelizmente. Infelizmente. Eu lido com pacientes do câncer todo dia. Eu tenho uma média de 15 pacientes no consultório. E todo dia eu tenho que dizer, em geral para a família, óbvio, olha, minhas opções acabaram. Eu não tenho mais boas opções. Nós temos que estudar opções fora do Brasil, nós não temos quase protocolos de pesquisa no Brasil, porque a burocracia aqui para desenvolvimento de pesquisa é complexa, e isso é complicado, é uma situação dura. Para o médico, muito dura. Para o paciente, sem comentários. É a coisa mais dura da vida deles. E para nós, não melhora nada. Eu estou há mais de 30 anos fazendo oncologia, perder um paciente é a mesma dor que era há 30 anos atrás. Não muda nada. Não muda nada. Rafael? Mais uma pequena colocação. No caso com cobaias, com animais, existe a possibilidade de, se... Aí o animal não vai ter que passar pelo padrão ouro, né? A cobaia, e aí o tratamento pode ser direto com o medicamento experimental. Correto. E aí, no caso, se eu tenho conhecimento, se esse teste com animais, repito, que recebem a fosfetanolamina sintética de imediato, se aí houve alguma resposta positiva, o senhor teria informação? Sim, tem um estudo em animal, eu acho que o Dr. Renato é o primeiro autor, eu não me lembro do sobrenome dele agora, que mostrou atividade no modelo animal, versus a quimioterapia, ele foi um pouco melhor no animal, no modelo de melanoma. E isso foi o fundamento para depois considerar os testes em humanos. Sempre começa no tubo de ensaio, do tubo de ensaio vai para o animal, do animal vai para o ser humano. Essa é a sequência. A gente fica meio perdido. Eu não sei se é o Brasil que está realmente complicado nessa parte de pesquisa, né? Sei. Ou se é a doença que realmente assusta. Assusta, inclusive, os pesquisadores, né? E o paciente, principalmente. Agora, desculpa fazer mais rapidamente, essa fosfetanolamina sintética, ela era distribuída de forma gratuita e muita gente afirmava que realmente melhorou a utilização. Aí, de repente, né, as autoridades brasileiras entenderam que não pode ser distribuída. Ela não produzia nenhum efeito colateral, ninguém reclamou de efeito colateral. Pelo contrário, a morfina, ela causa muitos problemas, para tirar dor, inclusive problema no intestino e tal. E aí a fósforo não tinha esse problema. Aí, de repente, proibiram a fósforo de ser utilizada. Não sei, né?
Eu não sei se o senhor pode falar alguma coisa a esse respeito, se, pelo fato de não produzir efeito colateral, se ela poderia ou não ter sua distribuição. Veja, não tem nada mais duro para um oncologista do que tirar a esperança de um paciente. Isso não existe, não tem nada mais duro. Eu mesmo perdi minha mãe de câncer há 8 meses atrás e conheço isso em profundidade, como profissional e como filho. Mas distribuir ou dar alguma coisa que não ajuda também não tem sentido intelectual. Não, todos nós adoraríamos que as drogas beneficiassem pacientes. Câncer não é uma doença. Câncer é igual a animais. Pensem em animais. Tem ratinho, tem rinoceronte, tem cavalo, tem leão, tem ser humano. A heterogeneidade dos animais é um bom exemplo para indicar a heterogeneidade do câncer. O câncer do olho não é igual ao da pele, que não é igual ao do fígado, que não é igual ao da mama, que não é igual ao do pulmão e assim por diante. Então, nem tem nenhum remédio na oncologia que ajuda todos os cânceres, porque todos são profundamente distintos. Profundamente distintos. Do mesmo modo que um remédio que mataria rinoceronte não seria o mesmo do rato e assim por diante. Onde eu quero chegar é que simplesmente a boa vontade de ajudar não pode ser justificativa para se liberar uma medicação para as pessoas. Isso eu não acho correto. Entendo a fantástica boa intenção das pessoas, sem fins lucrativos, bom coração, eu chamaria isso. Mas isso não pode ser uma justificativa. Vamos admitir que eu achasse uma pessoa maldosa, que resolvesse fazer um remédio que faz mal. E ela diz que cura e ela dá e mata pessoas. Psicopata. Não, nós não sabemos, o mundo é heterogêneo. A necessidade de que a pesquisa clínica seja efetuada dentro de normas que são internacionais é imperativo. Eu não posso, na minha casa, preparar uma medicação, dizer que ela é boa e dar para os meus pacientes. Isso não seria correto. Não seria correto. Eu teria que desenvolver a droga, fazer os estudos in vitro nos animais, desenhar um protocolo, para aprovar pela Anvisa o desenho do estudo, passar pelos estaticistas e aí conduzir o estudo sob supervisão. É assim que é feito no mundo inteiro. O senhor mesmo falou, no Brasil a gente não tem uma experiência tão grande, o senhor está correto, os estudos iniciais não. Estudos nas fases mais avançadas, o Brasil está bem envolvido, bem engajado. Esses estudos iniciais não, porque a burocracia brasileira é muito complexa, eles preferem fazer em países onde a burocracia é mais rápida. Então, essa tal das drogas que nós rotulamos de estudos de fase 1, que é quando você tem um remédio e não sabe a dose dele. Porque não vem nenhum anjo do céu e chega, Dr. Buzaide, a dose do remédio XYZ são 100 miligramas. Não é assim. Você vai pegar coortes de pacientes, em geral em grupos de 3, começa com uma dose que mata 10% de ratos. É assim que funciona. Dessa dose, você extrapola para o peso do ser humano, trata 3 pacientes, observa por um tempo, nada ocorre de efeito colateral, aumenta a dose, em geral duplica a dose, para o novo coorte e vai subindo, até observar algum efeito colateral. Porque, em geral, em oncologia ou na medicina inteira, algum efeito colateral, em geral, é visto quando o efeito benéfico também é visto. Esse desenho da condução do estudo se chama estudo de fase 1. É assim que é feito no mundo inteiro. Esses estudos não são, em geral, feitos no Brasil, são feitos fora do Brasil, em geral na Europa ou Estados Unidos. Determinada a dose da medicação, vamos admitir que eu trato agora 3 pacientes, 3 deles têm diarreia, e eu falo, olha, a dose está alta, eu vou baixar um pouco, baixa a dose para o nível anterior, e eu falo, agora eu tenho interesse em estudar essa droga em câncer de pulmão. Agora eu vou pegar ou 14 ou 21, algum número eu vou discutir de acordo com o meu interesse na atividade da droga. E aí eu formalmente faço um protocolo para esse grupo de pacientes. Então, é assim que funciona. Se a indústria quer fazer para vários tumores, eles fazem para vários. Em geral, eles vão em tumores que, em modelos animais ou no tubo de ensaio, quer dizer, in vitro, se mostraram potencialmente ativos, porque os estudos clínicos são muito caros. Ninguém consegue conduzir estudos para todas as drogas. Então, você vai atrás de áreas em que a droga se mostrou potencialmente útil. É assim que é feito o estudo clínico. Não sei se ajudei a responder um pouco. Olha, o senhor é brilhante, né? Mas eu entendo que, já que
existe esse problema ético com respeito a se experimentar a droga em pacientes humanos, eu entendo que os animais deveriam ser mais utilizados, né? E os cânceres, eles podem acontecer no animal e no ser humano. E aí nós teríamos uma pesquisa mais profunda nos animais para depois transportarmos para o ser humano. É sempre feito assim. Mas eu acho que aqui, no nosso caso, com o animal foi feito por pesquisadores não oficiais. Né? Não, existe uma tese, o professor Gilberto acho que está envolvido nessa tese, precisaria duplo checar, e eu vi essa tese. Em 2008, o professor Gilberto e eu acredito o doutor Renato, eu não me lembro o sobrenome dele, quando eu era diretor no Sírio-Libanês da Oncologia, eu os chamei com interesse em conduzir um estudo clínico àquele tempo. E eu era simplesmente um médico do hospital, coloquei então a administração em contato, houve alguma discordância na forma do desenho ou potenciais interesses comerciais e não desarrolou. Mas o meu interesse era fazer um estudo como foi feito no ICESP agora, 10 anos depois. Pela ordem, senhor presidente. Interesses comerciais de quem? Da parte do senhor ou do professor? Não da minha parte, da instituição. As duas partes, Sírio-Libaneses, era um mero diretor da instituição. Então, vamos admitir que a droga se mostrasse útil. Então, como o estudo foi conduzido no Sírio, haveria um interesse comercial caso isso fosse, porque é um hospital benemerente, quer ajudar, etc. Então, essa era a instituição, não meu, óbvio, né? Então, a ideia toda, por alguma razão, eu não sei qual, não houve um acordo entre a direção do hospital e o professor Gilberto naquele tempo. Então, não foi conduzido, foi felizmente conduzido agora. Mas eu tinha grande interesse em conduzir dentro das regras internacionais de condução de estudos. Se não for assim, o paciente fica desprotegido, porque tem bandido por aí. Nós temos o Brasil, o mundo tem bandidos por aí. Então, nós não podemos afirmar que todo mundo que faz uma medicação tem boa intenção. Isso não é verdade. No caso atual, sim, nós sabemos que o professor tinha uma boa intenção de ajudar os pacientes com câncer, fornecia gratuitamente as medicações, mas isso não é verdade para todos os remédios. Por isso que as normativas de pesquisa devem ser sempre utilizadas. Bom, eu vou terminar apenas... Eu fiquei mais de 2 meses andando de cadeira de roda, porque eu tenho problema de hernia de disco. Aí levaram um tubinho ali com uns remedinhos ali, não sei se a gente pode chamar de remédio ou não. E quem vende isso daí é um açougueiro, né? Ele vende isso daí lá no açougue, escondido. Ele não fica ali, põe na blusa dele alguns frascos, a pessoa vai lá, compra, vai embora, depois ele manda buscar. E aí levaram lá para casa, toma isso aí. Eu falei, não vou tomar um remédio que não sei, nem existe. Aí, de repente, um dia, a minha esposa, ela falou, toma isso daí. Aí eu tomei, né, umas 2 cápsulas e parei, né, e eu melhorei. E saí da cadeira de roda. Interessante. Eu não sei se no Brasil existe a vontade realmente de se pesquisar. Não sei, né? Existe no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro, deputado, porque ninguém é imortal. Nem o dono da indústria farmacêutica, nem o doutor Buzaide, nem deputados. Ninguém é. Pode nem ter sido esse medicamento, não sei se foi ele, mas outras pessoas. Uma cunhada minha encontrou outra pessoa com problema sério, ela falou, não, toma aqui, eu tenho que encontrar. Não, foi um milagre. Outra foi um milagre. E agora, na fósforo, que é uma coisa mais séria, eu acho que o poder público, né? E essa CPI foi formada com esse intento, com essa intenção, e nós temos aqui os 2 grandes líderes que estão tendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, eu não sei se o Brasil tem interesse realmente em pesquisar. Eu quero até pegar aquela cápsula um dia, ver se um laboratório me faz uma análise para ver o que tem ali dentro, né? Porque se resolve o problema de tanta gente, ela não é comercializada de forma aberta, então por que escondido isso tudo? Então, a gente fica em dúvida aí, a fósforo, eu acho que ela merece, por parte das autoridades, uma atenção melhor, que pode ser uma esperança. Mas, desculpa, eu não tenho detalhes da condução do estudo, nem dos N's, nem nada, mas eu acho que o depoimento de pacientes, embora muito importante, ele não é controlado. E isso é importante. Vou dar um exemplo. Veio um paciente me ver tomando a fósforo e disse que tinha melhorado muito com a fósforo. Muito bem. Eu fui olhar o caso, ele tinha um câncer de próstata, tinha um PSA de 1000, grande quantidade de câncer de próstata. 1000, estava 7. Eu falei, nossa, agora
Fizeram alguma coisa com o senhor, alguma injeção? Não, senhor. Operaram alguma coisa, o senhor, tiraram o meu testículo. Mas foi só isso. E depois eu comi a fósforo e fiquei bom. Vamos falar um pouco de tirada de testículo e câncer de próstata. Em 1941, Charles Huygens publicou um paper mostrando que o câncer de próstata é alimentado pela testosterona. Quando ele tirou o testículo dos homens em 1940, o câncer regride em 90% dos casos. Então, pacientes que urravam de dor óssea por metástases, 90% dele melhoraram com a retirada do testículo. Para esse paciente, com as melhores intenções, ele atribuiu o benefício a fósforo. Eu expliquei para ele que esperava que sim, mas que a retirada do testículo ajuda o câncer de próstata em 90% dos casos. Essa é a diferença entre o depoimento e um estudo clínico. O estudo clínico não iria permitir nenhuma intervenção que não a fósforo. Se o PSA daquele paciente tivesse reduzido de 1000 para 7, só com a medicação, seja qual for, seria uma medicação fantástica. Fantástica. Tá certo? Não é fácil fazer isso, não. Lógico que a retirada do testículo reduz em 90% dos pacientes. Então, essa é a diferença entre o depoimento, com as boas intenções do paciente, e um estudo controlado, onde esse tipo de intervenção não seria permitido. Obrigado. Com a palavra agora... Estou liberado, deputado? Não, obrigado. Tá bom. Com a palavra agora, o nobre deputado Ed Thomas. Pela ordem até, senhor presidente Massafera, pedir licença também ao nosso relator, o Ricardo Madalena, ao doutor e também ao digno deputado Rafael. É apenas um comunicado e eu gostaria, presidente, que pudesse ser registrado nessa ata o comunicado do falecimento do ex-prefeito de Presidente Prudente, senhor Agripino Lima, foi deputado estadual nesta casa, me parece que no período de 1996 a 2000, foi deputado federal, deputado contigo, né, Rafael? Deputado contigo. Ele faleceu nesta quarta-feira no Sírio-Libanês, né, por falência múltipla dos órgãos, 86 anos. A cidade de Presidente Prudente tem 100 anos, Agripino 86. Contar a história da cidade e não falar dele, a história fica realmente incompleta. Foi prefeito por 3 vezes, né? Construiu um dos maiores hospitais do estado de São Paulo, certo? Na época, o Hospital Universitário, por causa da Faculdade de Medicina, UNOeste, também construída por ele, e hoje esse hospital é um HR, Hospital Regional, que foi adquirido pelo governo do estado, uma grande construção. Então, gostaria de deixar registrado os sentimentos deste prudentino, em nome da minha região, em nome da classe política desta casa, né, ao senhor Agripino Lima, que nos deixa aos 86 anos. Seria isso. Muito obrigado ao relator, Ricardo Madalena, Rafael. Muito obrigado, presidente. O doutor Buzaide está pedindo que ele tem compromisso no hospital e Mas que é o horário limite Eu dele... ainda tenho tempo, ainda estou com tempo. Até as 4 pessoal. horas. Até as 4 eu consigo com Ele falou que tranquilidade, consegue- mais meia hora Não, com meia hora. tranquilidade. Se eu quiser, nós mandamos um avião levar. Eu mas de agradeço qualquer- a delicadeza. Então, fica registrado aqui o pedido do nosso deputado Ed Thomas, do falecimento do Agripino Lima, né, de Presidente Prudente, que foi companheiro nosso, foi prefeito, e dizem que todo ser humano, prolongando a vida, né, como nós, estamos vivendo mais, no fim da nossa vida, todos teremos câncer. Então, é bom a gente saber direito como tratar, né? Então, acho que passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena. Obrigado. Cumprimentar a todos os meus pares, a todos que estão aqui, o presidente desta CPI, o vice, e cumprimentar o doutor Buzaide, que se disponibilizou a estar aqui conosco. Doutor Buzaide, o senhor em 2008 assistiu em torno de quantos pacientes? Que o senhor, eu vi uma matéria do senhor que o senhor fala que assistiu. Não me lembro de cor, mas pelo menos uns 20 nós já vieram tomando a droga sem benefício, um grande número. Eu não vi ainda, pessoalmente, nenhum paciente se beneficiar.
Isso não quer dizer que a droga não possa. Por exemplo, eu soube que um paciente, acho que com melanoma, respondeu no ICESP, mas os pacientes que eu vi com tipos variados de câncer, quer dizer, não é um estudo clínico, infelizmente não se beneficiaram com a medicação. Tá, então o senhor, com 20 pacientes, o senhor deu uma entrevista dizendo que nenhum paciente genuinamente se beneficiou. Exato. Concorda com isso? Concordo. O senhor Eu conhece não me lembro do N de cor, mas... Sim. O senhor conhece o paciente que o senhor cuidou e salvou a vida dele, e ele tomou fósforo por 2 anos, recomendado pelo senhor, que se chama Carlos Partel? Lógico que conheço. Ele foi tratado com um remédio novo, chamado ipilimumab, um imunoestimulante, e entrou em resposta completa com a droga. E como ele é de São Carlos, ele insistiu em tomar a droga e eu não objetei. Certo. E esses 20 pacientes, o senhor diz que desde 2008, o senhor deu entrevista em 2015, que desde 2008 vários pacientes fizeram uso dessa substância. Em 2015 o senhor falou isso. Por quantos anos esses 20 pacientes usou essa droga? Isso eu não saberia dizer. A maioria dos pacientes que tomaram a droga estavam com câncer muito avançado e faleceram da droga. Mas o ICESP fez por 2 meses e já veio a público dar o resultado. E hoje diz, só um minuto, por favor. Hoje diz que já faleceram 55 do total de 58, 59. E o senhor ficou vários anos dando a fósforo? Não, não. Então o senhor conseguia que os pacientes... Só um minuto, por favor. Eu estou senhor, corrigindo a frase que o senhor está o falando. senhor conseguia que os correto. pacientes sobrevivessem mais. Isso não é verdade, não é isso que eu falei. Então faça Todos os a leitura pacientes para que mim, por tomaram favor. faleceram porque todos estavam com cânceres avançados, incuráveis. O senhor Carlos Partel, que o senhor se refere, recebeu um dos remédios mais sofisticados da oncologia, chamado ipilimumab, que cura 20% dos pacientes com melanoma. Hoje a cura até aumentou um pouco mais, mas ele teve muita sorte, respondeu fantasticamente bem à medicação. Fantasticamente bem. Ele falou, posso tomar? Eu falei, eu não tenho objeção, eu não vou objetar, não sou eu quem objeta. Mas ele foi tratado com um dos melhores remédios existentes para melanoma metastático. Tudo bem, mas ele disse para mim, pessoalmente, falou comigo, que tomou aproximadamente por 2 anos, sem objeção nenhuma do senhor, que Exato. voltou a saúde dele por completo e sentiu uma diferença muito grande quando fez uso da fósforo. Eu entendo, mas isso daí é uma avaliação subjetiva. Ele foi Com curado. certeza, assim como é subjetivo os médicos que vêm aqui e falam que a fósforo não funciona, sendo que nós não temos ainda um teste aplausível. Eu não estou familiarizado com o estudo do ICESP em detalhe, não vi a publicação e não vi o relatório. Ok. Mas deste paciente eu consigo lhe dizer com acurácia máxima. Ele foi tratado com um remédio que hoje sabemos, quando ele foi tratado, a gente não sabia se o remédio curava ou não. Tá? Ele não era experimental e ele entrou num protocolo e foi fantasticamente bem. Hoje nós sabemos, 20% dos pacientes tratados com a droga que ele recebeu, chamada ipilimumab, são curados. Curados, nem voltam mais. O Partel nem volta mais. Um abraço e um beijo. E alguém disse para ele, inclusive para a família, que era o último Natal dele. Ele entrou num protocolo e foi curado. Então, se ele acha que é a fósforo, é a opinião dele. A minha opinião, ele foi curado com um remédio que cura 20% dos pacientes com melanoma. Tá. E esses 20 pacientes, aproximadamente, que o senhor tratou, o senhor que recebia a substância fosfoetalonamina e repassava a eles, ou eles que procuravam o professor Gilberto? Os pacientes iam a São Carlos, pegavam o remédio e falavam, doutor Buzaide, o senhor não tem boas opções para mim, eu quero tomar esse remédio. Eu não tenho objeção. A última coisa que o médico quer fazer é tirar, quando eu não tenho boas opções, tirar a esperança de alguém. Isso não vou fazer. Não é da minha prática da medicina. E os pacientes tomavam como essas substâncias, a pílula do câncer? Via oral, 2 ou 3 comprimidos, de acordo com orientações dadas pelo professor Gilberto. E qual era essa orientação? Passou 20 pacientes pelo senhor, o senhor podia retransmitir para nós? Eu acho que eu não fui claro. Não sou eu quem orienta o doente a tomar a medicação. Os pacientes vêm com a medicação de São Carlos, dadas
pelo grupo local, onde eles eram orientados a tomar 2 ou 3, depois subiu para 3 comprimidos. Era só isso que eu tinha de informação. Eu não tenho informações sobre dispensa da droga, a preservação da droga, nada mais. Essa Mas informação o senhor não existe. Ok, doutor Busaide, mas o senhor é incontestável e notória a sua competência no campo da oncologia. E o que me surpreende, doutor Busaide, é o senhor vir num Fantástico, um canal de televisão que atinge o Brasil inteiro, e falar com propriedade da droga, sendo que o senhor acabou de dizer que não prescrevia, que não falava os horários que tinham que tomar, mas para dar a resposta à sociedade, sem embasamento nenhum, o senhor falou. Eu não me recordo o que eu falei. Se o senhor tiver a transcrição, Por favor, adoraria passa ver. para mim a fita, só um Eu minutinho, adoraria por ver o que favor. foi Só um falado, eu não me minutinho. recordo. Só um minutinho, por favor. Mas este médico, um dos oncologistas mais respeitados do país, diz que procurou a equipe do professor Gilberto em 2008, exatamente para propor esses testes. Eu achei bastante interessante os dados e propus, então, a condução de um estudo clínico formal para avaliar, de fato, se a droga tem atividade ou não. Infelizmente, por razões variadas, eles preferiram, então, não conduzir os estudos. Você teve pacientes que tomaram essa droga? Sim, pelo menos uns 20 tomaram a droga ao longo desses últimos anos, desde 2008, e, infelizmente, eu não vi nenhum paciente que genuinamente se beneficiou. Mas este médico, um dos oncologistas mais respeitados do país, diz que procurou a equipe... Eu vou repetir a pergunta ao senhor. Pois não. O que surpreende, doutor Busaide, às vezes são esses tipos de pronunciamento com relação à fosfetalonamina, como no caso da entrevista para o doutor Drauzio Varela, na qual o senhor relata que conheceu os pacientes e que utilizavam, mas não viu nenhum resultado. Poderia nos dizer que estudo e pesquisa o senhor realizou para embasar estas afirmações? Exames de imagem. Então, essa é a diferença entre dar a droga. Eu te falo, eu vou tomar fósforo, está muito bem. Eu quero tomar por 2 meses, está muito bem. Aí você faz uma imagem, ou tomografia, ou um PET scan, e repete, e vê se ajuda ou não. Isso não é um estudo clínico, óbvio. O estudo clínico tem que ter um protocolo escrito, aprovado pelo comitê de ética. Simplesmente o paciente decidiu tomar fósforo, como poderia tomar uma outra erva. Ele poderia falar, vou tomar IP roxo. Eu estou desesperado, meu câncer está avançando, eu não tenho mais boas opções, e eu resolvi tomar o IP roxo. Nós temos centenas de pacientes tomando ervas variadas no Brasil. Não uma, centenas. Cada dia vem uma fruta nova, uma erva nova, porque o desespero humano, eu entendo, eu não sou imortal. Um dia que eu tiver uma doença grave, eu vou procurar coisas diferentes. Vou ver se tem alguma coisa que pode me ajudar. A maior parte das drogas, um grande número delas, vem de árvores, vem de plantas. Então, é muito comum plantar. A mais comum usar a droga na oncologia, chama-se paclitaxel, vem da casca da árvore. Então, casca de uma árvore, chamada Pacific Hill, paclitaxel. Então, só como um exemplo. Então, isso é comum o paciente vir. Você avalia e não vê benefício, porque o meu sonho era ver um benefício em algum paciente. Se eu visse algum paciente se beneficiar, eu iria atrás, porque ninguém quer que se observe drogas novas e boas para câncer do que o oncologista. Ninguém quer, mais do que eu. Eu testemunho a morte de pacientes, em média, 1 por semana. Eu não sei quantos vocês já viram morrer na vida, mas eu faço isso 1 vez por semana. Pessoas de 20 anos, 50, 70, o desespero e a tristeza é sempre igual. Então, eu tenho um interesse genuíno de que alguma coisa, de fato, ajude. Ok, doutor. Dando continuidade, o senhor fala no vídeo, ainda há pouco, passamos, que o senhor acha bastante interessante os dados. Que dados são esses que o senhor fala na gravação? O dado da tese que eu estava me referindo quando o deputado Rafael perguntou. Foi feito um estudo em vinho animal, e esse estudo em animal me interessou, que era a tese do Dr. Renato, cujo sobrenome não me recordo, e essa tese mostrou que tinha um certo grau de atividade em melanoma em animal. E melanoma é uma das áreas que eu mais estudo, eu fui diretor nos Estados Unidos do maior centro de câncer do mundo na área de melanoma, então é uma área que é um grande referral, por isso o Carlos Partel, obviamente, veio me ver. E eu tinha grande interesse em estudar a droga em melanoma em particular. Esse era o meu grande interesse naquele momento. O senhor não está se contradizendo que no começo falou que
o que o ratinho apresenta nem sempre é o que acontece no ser humano. E agora o senhor está falando que acha bastante interessante os dados no animal. Procura-me, eu não estou entendendo, por favor. Eu vou clarificar. Mais ou menos 90 e poucos % das drogas que ajudam animais não ajudam seres humanos. E como que o senhor achou interessante quando estava no animal? Por causa de 10%? Não, porque no animal ele foi bastante benéfico. Então, talvez possa ajudar em ser humano. A maior parte das drogas não ajuda nem animal. Se você puser câncer em rato, puser uma droga qualquer, a maior parte não regride. Então, ela tem que regredir no rato primeiro, ou em algum outro modelo animal, para depois desenhar o estudo clínico. Então, eu achei interessante no modelo animal e fiquei interessado em fazer um estudo clínico. Tá. O senhor não propôs nenhuma parceria com o professor Gilberto visando comercializar a fosfetalonamina? Essa parte era para discussão com o sírio-libanês. Eu era um mero médico interessado na parte científica da droga. Não tinha nenhum interesse em fazer parceria com o professor Gilberto, comercial nem nada. Essa parte ele foi falar com a diretoria do hospital. Ok. O senhor faria... o senhor poderia dar um parecer à sociedade com estudo em fase 1 ainda, cientificamente, se o produto é ou não milagroso, se faz bem, se não faz, ainda na fase 1? É possível isso? Não, fase 1 não é possível. Ela não é desenhada para isso. O estudo de fase 1 é desenhado para identificar a dose máxima tolerada e dar ideias preliminares do perfil de toxicidade. Essa é a definição de um estudo de fase 1. Tá, o senhor falou ainda há pouco a definir a dose. Na fase 2, após a toxicidade, o senhor faria achismo ou contrataria uma farmacocinética para saber realmente a dosagem exata que estaria na corrente sanguínea durante o dia para poder atender especificamente aquela pessoa e essa droga fazer efeito? Em geral, a maior parte dos estudos de fase 2 não são baseados em farmacocinética. Alguns são, mas não é a maioria. A maioria ainda segue o desenho clássico. Identifica-se a dose máxima tolerada. Após identificar, você estende para pacientes no estudo de fase 2. Por quê? A maior parte das drogas é dose dependente, isto é, quanto mais remédio, mais funciona. Por exemplo, se eu lhe der 10 miligramas para aspirina, para uma sua dor de cabeça, não vai ajudar muito. Se eu lhe der 500 miligramas, vai tirar a sua dor de cabeça com uma boa chance. Então, o efeito observado é dose dependente para quase todas as drogas da medicina, em algum grau. Então, tenta-se, em geral, atingir a dose máxima tolerada. Se você não vir benefício na dose máxima tolerada, essa droga provavelmente não vai ser clinicamente útil. Certo, mas no caso específico da fosfetalonamina, que nós estamos lidando com vidas humanas e recurso público, o senhor faria achismo ou contrataria uma farmacocinética para desenvolver, saber o que realmente dá, que poderia dar retorno para a população? Veja, eu não concordo só com a terminologia achismo, porque o desenvolvimento de uma droga a partir da dose máxima tolerada para a fase 2 é o padrão ouro usado na maior parte das drogas do mundo. Isso não é achismo, isso é padrão ouro de pesquisa clínica no mundo. O senhor acha que falar achismo de um cientista, um técnico, um médico renomado, seria deselegante ou seria até, vamos dizer assim, antiético? Não, não é antiético. É que a palavra achismo dá a impressão de que é uma coisa sem embasamento. E não é o caso. O fase 1 vai para o fase 2 embasado na dose máxima tolerada. Isso não é achismo. Achismo é um guess, é uma estimativa, é uma aposta. Isso não é uma aposta. Tá. É um desenho de estudo universal, mundial. Respeitando aí, vamos dizer, o protocolo de estudos, né? Exato, desenhos no mundo inteiro. Eu não estou falando do Brasil, estou falando no planeta inteiro. Ok. O senhor já fez pesquisas, obviamente, eu vi o currículo do senhor. O senhor já fez registro na Anvisa, acredito eu também.
Isso eu não me recordo. Registro de medicamentos? É, documentos de... Eu acho que não. Não me Não? recordo, não. Não me recordo. Minha memória não é muito boa. Eu até gostaria de ter visto o vídeo. Eu acho que eu falei exatamente o que o vídeo falou. Fiquei feliz de Mais ou saber, menos. porque a minha memória é péssima. Viu, doutor Buzaide? É praxe a Anvisa dar anuência verbal? O senhor já viu isso na sua vida Eu profissional? não tenho familiaridade com os processos burocráticos da legislação brasileira no que concerne à pesquisa. Eu nunca consegui fazer no Brasil um estudo clínico ainda desenhado por mim. Nunca consegui. Nos Estados Unidos eu fiz dezenas disso, como o senhor viu no meu currículo, mas no Brasil não. Então eu não tenho muita familiaridade com os processos de aprovação governamentais. Tá, eu vou repetir a pergunta, quem sabe eu acho que o senhor não compreendeu muito bem. O senhor já viu alguma situação de anuência verbal da Anvisa? Não me recordo. Tá. O senhor ia falar nunca, depois disso não eu me recorda, é isso? Eu não me recordo de ter ouvido Ok. falar disso antes. Ok. Pela ordem, Pois não. pela experiência que eu tenho de vida, né, de conversar com... pelo que eu sei, todos esses organismos certificadores só se comunicam por escrito. Nenhum deles dá parecer ou dá opinião verbal, né? É sempre por escrito para ficar documentado. Falou, escreveu, assinou. Desculpa, a minha... Mas, Também assina embaixo, senhor presidente. pelo menos é a impressão que eu tenho. Ok. Para concluir, quero agradecer a presença do senhor aqui, foi muito esclarecedora, tenho certeza disso, mas eu estou chegando a uma seguinte conclusão, senhor presidente. De um lado, nós vemos a opinião médica sem embasamento nenhum, apenas opiniões, porque os testes estão sendo feitos, estão em decorrência. E, do outro lado, nós vemos relatos de pacientes com testemunhas de melhoras e até de curas. Então, a conclusão que eu chego, que nós vamos continuar apurando com transparência, com imparcialidade, porque são recursos públicos investidos, e nós estamos apurando se respeitaram ou não os protocolos, e aí que entra a nossa função, doutor Buzaide, de nós apurarmos se os testes realmente foram feitos com legitimidade, e o que nós estamos apurando e vendo aqui é temerário. Dia a dia, aquilo que nós apuramos aqui, eu falo para o senhor com muita clareza e transparência, é temerário. Nós continuaremos apurando com transparência, responsabilidade e imparcialidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Estou liberado? Não, o senhor falou que até Aguarda as 4 horas... 3 minutos, o senhor vai ser liberado. Eu estou Você só tem- indagando. Só uma pergunta que eu queria fazer. Pois não. Nós temos o doutor Durvanei Maria, do Instituto Butantan, fazendo testes. O senhor conhece algum dos trabalhos dele? Não conheço, não. Um dos trabalhos dele, aqui já vou entrar um pouquinho mais na química e na ciência biológica. Pelo que nós sabemos, a fosfetanolamina, produzida pelo organismo humano, né, ou a sintética, que é exatamente fora do corpo, mas que o corpo absorve também, ela atua no metabolismo basal, provocando melhoras no sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico hoje sofre muito pela nossa alimentação, pelo agrotóxico, pelo estilo de vida, pelo estresse, enfim, tem uma lista imensa que provoca tudo isso. E aí também provocando o câncer, afetando, através do sistema de raio-x, de radiação solar, etc. Tudo isso provoca, né? Então, por isso que nós temos mais de 100 tipos de tumores, de células, de diferença e tal. Por que nós ficamos doentes? Porque o sistema imunológico não funciona corretamente. Por que ele não funciona corretamente? Exatamente por esses problemas, tudo isso. Bom, a fosfetanolamina, pela informação, pelos estudos que nós vimos, ela atua reforçando o sistema imunológico. Aquele paciente que pôde reforçar o sistema imunológico apresentaria soluções.
Aquele paciente que já, por diversas razões, até não apresenta a resposta, não. Então, é uma coisa assim, cientificamente, que precisa evoluir muito para a gente chegar. Às vezes, no meu entender, até esses simples testes, assim, com o produto, com o medicamento, você selecionando pacientes que a gente chamaria até terminal, seriam insuficientes para que, vamos dizer, 20% tivesse solução, não é? Não, o comentário do senhor não é de todo improcedente. Tem drogas que provavelmente seriam mais eficazes em pacientes com menor quantidade de tumor, mais fit, como a gente diz em inglês, mais firmes do corpo com a sua saúde, é possível que funcionassem melhor. O senhor não está de todo errado, tá certo? Mas eu não tenho familiaridade de como foram conduzidos os estudos, a elegibilidade. O protocolo tem uma coisa chamada elegibilidade, então ele vai dizer quais as condições do paciente, se o rim está bom, o fígado está bom. Nenhum protocolo é feito em pacientes com dano em órgãos internos. Então, eu só consigo dizer que os médicos envolvidos são médicos de gabarito elevado. Isso eu consigo dizer. Eu não conheço o protocolo, não vi o protocolo, não vi nem o report final do estudo. Pela ordem do senhor presidente, ele falou que são médicos renomados. O senhor tem proximidade com Paulo Marcelo Hoffen? Eu conheço o Dr. Hoffen. Já trabalhou com ele ou trabalha ele atualmente? Trabalhou comigo no Sírio-Libanês e foi meu aluno tá. nos Estados Unidos. Ah, ok. Eu o conheço bem. E o professor Durvaney, num dos seus estudos, ele desenvolveu a tese, até mostrou, de que a célula doente, a célula cancerosa, ela é uma célula anaeróbica. E através do mecanismo do sistema imunológico, a célula boa, igual a que está doente, ela produz um tipo de reação onde a célula boa, que é aeróbica, consegue destruir a célula doente, que é anaeróbica. Então, é um dos estudos dele que está em andamento. O senhor já ouviu falar alguma coisa disso? Não estou familiarizado com essa pesquisa, não. Mas o senhor vê que é uma complexidade tremenda que nós estamos enfrentando. Isso eu não tenho uma dúvida. Complexidade... Eu estudo uma média de 10 horas todos os fins de semana, acordo às 15:45 todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então a melhor hora para falar comigo é 5 da manhã, depois que eu fiz a barba. E eu estudo e eu sei dessa complexidade. Eu sei da heterogeneidade do câncer. Isso daí é entrar numa guerra onde vem dezenas de tipos de animais, de tipos diferentes. Não é tão fácil identificar medicamentos. E todos nós estamos preocupados. O senhor começou dizendo 30% em 5 anos. Provavelmente câncer será a causa de morte número 1 para essa população que está aqui nos vendo. Não vai ser mais derrame, não vai ser infarto, vai ser câncer. Eu vou fazer a última pergunta para o senhor só, desculpa. Pois não. A pergunta seria o seguinte: pela sua experiência, até pela sua participação com a fosfetanolamina, o senhor acredita que as pesquisas devam continuar ainda, ou se as pesquisas já existem elementos suficientes para que elas paralisem e não andem mais? Eu não vi o relatório final, não tenho familiaridade com o estudo para eu poder concluir a eficácia ou não eficácia. Isso eu não conseguiria dizer. Seria necessário ler o relatório e dizer vale a pena continuar ou não. Talvez em populações com câncer menos avançado, esses são os pontos que o senhor levantou e são pontos corretos, não é absurdo o que o senhor está falando medicamente. Faz sentido intelectual. Só que eu não tenho familiaridade para concluir. Eu acho que só as pessoas que foram de fato envolvidas com o estudo clínico é que podem concluir se é fútil continuar. Existe esse termo em medicina. Drogas são frequentemente paradas de serem desenvolvidas por futilidade, isto é, ela não se mostrou beneficial. E achismo, existe esse termo na medicina, achismo? Eu não Ou conheço. só fútil? Eu nunca usei esse termo que eu me conheço. Não, Ok. não é um termo do meu habitual jargão. Obrigado. Eu queria agradecer a sua presença, doutor Buzaide. Acho que nós prejudicamos a sua carreira profissional, mas o senhor trouxe conhecimento aqui a essa CPI, espero nos poder ajudou ajudar bastante. E eu acho que o seu currículo, o senhor é um homem de peso na medicina, invejável. Né? Eu agradeço as palavras gentis. Acho que a gente tem lá no sertão onde a gente mora, lá em Araraquara, a gente diz assim, pela árvore a gente conhece o fruto. E o senhor é um fruto que a gente vê a sua árvore, que é
Está de parabéns. Muito Obrigado obrigado. pelas palavras Nada gentis. mais havendo, eu declaro encerrada essa reunião. Terça-feira. Terça-feira está convocada uma outra reunião terça e quarta-feira. Duas reuniões semana que vem. Vou só despedir de todos. Um abraço. Obrigado pela presença. Obrigado, deputado. Eu agradeço. Desculpe a correria. Muito obrigado. Deputado, desculpe a correria. Precisava falar.